Olá! Esta aula é sobre Unified Modeling Language, UML, parte 1. Essa aula faz parte do curso Database, Internet e Systems Integration Technologies do MIT. Nós vamos ver que o UML é uma linguagem gráfica de modelagem orientada a objeto. Ela é útil para que você possa fazer desenhos de processos definindo os requisitos do sistema. É uma linguagem que pode estar definindo diagramas, linguagem de blueprint, para os projetos de sistemas. E é uma linguagem que pretende fazer a implementação com a geração de software automaticamente. Ou seja, a partir da linguagem UML, você pode gerar automaticamente o código do seu programa, o código do seu software. Ela utiliza um padrão aberto, gerenciado pelo Object Management Group, e existem muitas implementações de UML, entre elas uma implementação da Microsoft e da IBM. Bom, por que se usa o UML? Porque o UML ele acelera a definição de requisitos e processos de um processo de negócios. Ela tem uma vantagem que, por ser uma linguagem gráfica, ela é de fácil entendimento pelas pessoas. E ela pode ser utilizada para transpor barreiras de linguagens em projetos globais. Eu mesmo tenho experiência de você desenvolver uma linguagem de UML, uma linguagem gráfica, aqui no Brasil, para que o desenvolvimento do software seja feito em outro país, como na Índia, por exemplo. E é uma linguagem que diminui a perda de informações entre o requisito do cenário de negócio para o desenho desse processo. E também diminui a perda de informações entre a concepção e a sua implementação. E o legal do ML é que ele suporta o desenvolvimento interativo, por exemplo, como o desenvolvimento usando o modelo em espiral, assunto que nós vimos em aulas anteriores. Okay? Bom, e é um passo para que os analistas possam estar desenvolvendo softwares sem programadores. Bom, os usos do ML, nós temos 3 aqui, que é a definição de requisitos, o seu desenho e a sua implementação. Nos requisitos, os diagramas de caso de uso mostram vários cenários ou casos para que você defina os requisitos de um sistema. Por exemplo, um caso de uso é uma sequência de operações executadas por um sistema ou pessoa que produz um resultado mensurável para o ator. Os casos de uso são iniciados por um usuário que deseja fazer algo. E eles registram todos os eventos possíveis do sistema para que se atinja o objetivo de um ator. Já os diagramas de componentes mostram todos os componentes de hardware e software dos sistemas. Que tipo, quantos são, onde eles estão. E as classes de esquemas mostram vários objetos ou coisas em um sistema e as suas relações. Esse vai ser um objeto das nossas próximas aulas. Bom, o design. Mais detalhes dos casos de uso, classes e diagramas de componentes. Diagramas de atividade ou sequências são usados para modelos de fluxo de trabalho, para encontrar processos relacionados ou duplicados que podem ser generalizados. O legal é que no momento em que você coloca todos os atores, os componentes, os casos de uso, você consegue observar se existe uma oportunidade para você estar generalizando um processo. Com isso você consegue uma otimização.
E você pode ter diagramas de estados para os objetos complexos. A implementação ela é feita, né, por classe, por estado e outros diagramas que alguns deles são oferecidos pelos próprios fornecedores. Bom, casos de uso. Né, é uma modelagem de caso de uso, é o processo que descreve o comportamento de um sistema do ponto de vista externo. Vale lembrar, né, que o caso de uso descreve o que um sistema faz e não como ele faz. Gravem isso. Enfatiza a modelagem externa e não a interna, e foca do ponto de vista dos requisitos e não da sua implementação. A captura dos requisitos do sistema como uma linguagem estruturada de cenários. E o caso de uso é a unidade básica da definição de requisitos. O ator, em um caso de uso, ele pode ser uma pessoa, um computador, um dispositivo ou mesmo um sistema externo. Um ator representa o grupo de usuários ou papel, e não um indivíduo específico. Bom, vamos fazer um exemplo para que vocês possam entender melhor o ML. Vamos ver aqui um exercício, né, de um sistema de gestão de consulta médica. Bom, nesse exercício, ele pede para listar os casos de uso, que são os cenários, em uma visita médica. E aí nós temos que incluir a enfermeira, o médico, o laboratorista, incluir os testes, né, que são os exames de sangue, de urina, né, incluir as imunizações, as aplicações, né, que devem ser feitas, incluir como se obtém uma receita, né, e também incluir como se faz o encaminhamento para um especialista, etc. Bom, então a questão agora é desenhar, né, o caso de uso, seus atores, indicar se existem includes, né, ou generalizar os links relacionados ao caso de uso. E nesse caso nós não iremos colocar extensões, né, para tornar o modelo simples. Bom, a solução, né, é esta aqui. Então, o que acontece? Quais são os atores que nós temos? O paciente, o laboratorista, a enfermeira e o médico. Bom, o paciente procura o médico para fazer uma consulta. O médico, né, num exame inicial, ele faz, né, ou mesmo depois que ele recebe o resultado dos exames, ele faz a prescrição dos medicamentos. E ele também prescreve algumas injeções, né, que são medicamentos que precisam ser aplicados no paciente. Bom, a enfermeira, então, pega, né, essas prescrições e aplica as injeções no paciente. E também recebe as prescrições dos exames do médico, né, e encaminha, né, para o paciente e o laboratorista para realizar esses exames. Bom, a realização dos exames pode ser de sangue, de urina, né, e outros exames. Então notem, né, a palavrinha include aí, porque o processo, né, os casos de uso para você fazer um exame de sangue e um exame de urina e outros, eles são fora desse caso de uso. Então você utiliza casos de uso de outros, né, processos para incluir nesse. Bom, depois que o paciente realiza os exames, o laboratorista, então, ele avalia esses exames e coloca a avaliação dos resultados. Isso também é visto pela enfermeira, pelo médico, né, que faz essas avaliações. É feita uma atualização do prontuário médico deste paciente, né, e o médico, né, e a enfermeira têm como fazer a revisão desses resultados. Bom, então vocês viram por esse exemplo e que nós conseguimos visualmente, né, e de uma forma simples, cobrir todo o processo de como funciona um exame médico, a prescrição, aplicações de injeções, realização de exames, né, e depois o processo de avaliação desses exames. Então é gráfico, né? Imagine se nós tivéssemos que escrever, né, todas as funções que aconteceriam. Ficaria muito mais difícil essa compreensão. Então, o ML, né, permite que nós façamos, né, isso e tendo uma visão mais clara deste processo. Bom, resumindo aqui, um caso de uso é um conjunto de operações que são realizadas por um sistema que produz
né, um resultado mensurado para um ator. O ator é um conjunto de funções realizadas pelos usuários, que pode ser um sistema. Um sistema é a interface entre o software, o hardware, o processo manual com outros atores ou mesmo com outros sistemas. Uma associação é a participação de um ator em um caso de uso. Uma generalização é o relacionamento em que um elemento do modelo, um filho, é baseado em outro elemento, que é o pai. O include é um relacionamento em que um caso de uso base inclui funcionalidades de outros casos de uso, inclusão de um caso de uso externo. Por exemplo, como nós vimos a questão dos exames de sangue e de urina no nosso exemplo. Bom, o extended. Bom, aqui existem algumas diferenças que alguns designs fazem, alguns aceitam ou não essas diferenças, mas, enfim, alguns definem o include, né, ele é usado em um caso de uso comum e é inserido em 2 ou mais casos do uso base. Por exemplo, né, você tem o login, que você tanto pode utilizar esse login para fazer uma reserva, né, de um exame, por exemplo, ou de uma passagem de avião, mas você pode utilizar esse login também para fazer o cancelamento da reserva. Okay? Bom, e o extended? O extended é usado quando uma variação é inserida em apenas um caso base. Né? Por exemplo, né, você tem um caso de uso que faz reservas múltiplas, mas você pode utilizá-lo, né, para fazer apenas uma reserva. Okay? Então, esse é um resumo aqui dos diagramas de caso de uso. Vamos ver agora, né, o que é um diagrama de componentes. Né? Bom, um diagrama de componentes lista todas as coisas em um sistema. Ele é usado para definir o escopo do sistema, os pré-requisitos e as partes interessadas. Por exemplo, os componentes de uma consulta médica, né, se referindo ainda ao exemplo que nós fizemos. Você tem lá o laboratório, os equipamentos do laboratório, você tem os escritórios para a enfermeira e para o médico, os seus equipamentos, você tem os sistemas de computador, etc. Um desenho de caso de componentes, né, para uma consulta. Você pode fazer isso, que nós vamos ver, inclusive, num exemplo a seguir. O uso somente de componentes e conectores genéricos no diagrama de UML. Então, o foco aqui é no equipamento do laboratório, no banco de dados e em outros sistemas. Então, aí, a partir daí, você pode começar a tomar decisões do que está incluído no escopo do seu sistema e o que deve ser excluído. Bom, então, aqui você tem um exemplo de um diagrama de componentes, né, onde você tem aqui o sistema de controle, né, e dados do laboratório, né, que estão associados aqui com o equipamento do laboratório e com o sistema de registros médicos. Bom, avançando, né, você tem aqui ainda, né, o sistema de controle de dados do laboratório, que está associado com equipamentos do laboratório, aos sistemas de registros médicos, que aí está associado aos registros em papel, ok? E que o sistema de controle está ligado, associado ao sistema de pagamento, que por sua vez pode estar associado ao sistema de gerenciamento de apontamentos, ou seja, de reservas, né, de exames. Ok? Então, a partir daqui você então, tem uma outra visão de como funciona esse sistema e as suas associações. Bom, resumindo, para nós finalizarmos. Casos de uso. Caso de uso é um cenário, um conjunto de passos para se atingir um determinado objetivo. O diagrama de caso de uso contém todos os cenários relevantes de um sistema, né, ou os componentes de sistemas. Os diagramas ajudam a capturar a lista completa de cenários e os resumem de forma compacta, né, para que você consiga ter uma visualização clara desses cenários. Uma descrição resumida, né, de uma página de cada cenário para em seguida criar os diagramas de casos de uso, ou construir casos de descrição de requisitos se forem necessários. O uso do ML de forma interativa com as partes interessadas na definição desses requisitos. Lembrando que o ML é uma linguagem, né, que está bastante aderente ao modelo, né, de gestão de desenvolvimento de software dentro do modelo espiral, ou seja, você faz
né, e revisa constantemente o seu processo. Em um documento de texto, né, seria muito difícil funcionar para que você consiga definir a complexidade de um processo. Bom, os diagramas de componente. Ele lista todas as coisas de um sistema, usado para definir o escopo do sistema, os pré-requisitos e as partes interessadas. Geralmente, muito mais simples de criar do que um caso de uso. Ok? Bom, pessoal, mais informações, dúvidas, vocês podem acessar, né, o portal www.efagundes.com, né, deixar as suas dúvidas, deixar as suas contribuições para que nós possamos estudar esse tema, né, de uma forma colaborativa. Muito obrigado.